Eu tô aqui com o professor Efren Pedrosa, que tá sempre conosco aqui nos trazendo informações muito boas. Boa tarde, tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bem? Então, a gente já vai ter um papo muito bom aqui sobre cinema, sobre lançamentos, tem coisas assim pro fim do ano, muitas coisas pra sair, viu? Mas pra este fim de semana, a gente vai conferir uns trailers antes de conversar, pode ser? Pode ser, Vamos falar de Invasão a Londres, vamos conferir esse trailer? Vamos nessa. Eu, como serva de Deus, eu já fiquei no trailer assim, Senhor, não permitas que isso aconteça. Destruíram Londres, não deixe pegar o presidente. Quem é esse louco terrorista que falou que é só o início? Que é isso? O coração já acelerou. É sempre o presidente dos Estados Unidos, porque Hollywood fica nos Estados Unidos, né? Então fica o presidente dos Estados Unidos sempre, né? Esse filme ele conta com vários ótimos protagonistas aí. Ele na realidade é uma continuação do primeiro filme, O Invasão à Casa Branca, né? E agora, lógico, né, em Londres, né, Invasão a Londres ali, você tem o Gerard Butler, que é mais conhecido pelo filme 300, que é baseado em uma HQ do Frank Miller, né, uma história em quadrinhos do Frank Miller. Tem o Aaron Eckhart, que fez Batman, e o Morgan Freeman, que faz tudo, né? Ele é o vice-presidente dos Estados Unidos, o Aaron Eckhart é o presidente, só que dessa vez a história é um pouquinho diferente, parecida, um pouquinho diferente. Parecido, mas um pouquinho diferente, tá ali, tá tudo no meio. Tem o presidente dos Estados Unidos, ele vai pra Londres pro funeral do primeiro ministro britânico, só que não só ele, várias autoridades do mundo vão, e aí o que acontece? Terroristas olham e falam assim, nossa, que grande evento, né? Muito bom para eliminarmos todas as grandes lideranças do planeta de uma vez só. E aí o agente, né, um agente secreto, um agente britânico aí, que é o Gerard Butler, ele trabalha, ele faz uma segurança ali do presidente. O filme todo é isso, é tentando proteger o presidente porque ele é o único sobrevivente de todos esses líderes, porque os terroristas conseguem eliminar os demais líderes mundiais e só sobra o presidente dos Estados Unidos, então ele tem que fazer a segurança dele a todo custo. Então é um thriller interessante de ação, suspense. É interessante porque o primeiro filme, O Invasão à Casa Branca, ele é um bom filme, só que assim, de uma forma bem despretensiosa, conseguiu arrecadar bastante dinheiro, e aí fizeram o segundo, fizeram uma continuação, que parece bem interessante também, então vale a pena conferir no cinema. Então, estreou... Vai estrear agora esse final de semana. Esse fim de semana. Então, nos Estados Unidos já estreou, na realidade, né? Aqui chega um pouquinho depois, algumas semanas depois. Algumas semanas depois, isso. Mas chega. Isso. Vamos falar da rua... Cloverfield 10. Isso. Professor, é filme de terror? Não. Não? O que é? Por que se trata? É uma mistura de suspense com ficção científica, na realidade, né? É uma continuação, entre aspas, né, de Cloverfield Monstro, que é o primeiro filme ali dirigido e produzido pelo J.J. Abrams. Nesse filme ele apenas produz, né? Só que assim, é um pouco diferente. O primeiro filme, que é de 2008, o Cloverfield Monstro, ele retrata a chegada de um monstro colossal nos Estados Unidos, mais uma vez Estados Unidos, sempre. E destrói tudo ao redor, e a estética, a forma com a qual eles filmam, é uma estética que se consagrou principalmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que eles chamam de found footage, que é a câmera na mão, gravando ali em primeira pessoa, aquela coisa tremenda, então acontecimento, como se fosse algo real mesmo acontecendo e encontrado depois, isso no primeiro filme. E esse segundo ele muda essa estética fílmica, e aí eles mostram o outro lado. O que acontece? A personagem da Mary Elizabeth Winstead, que é conhecida pelo filme Scott Pilgrim, que é outra adaptação dos quadrinhos, ela sofre um acidente de automóvel, ela se separa do noivo, sofre um acidente de automóvel, e aí de repente ela acorda em um bunker, ela acorda presa. O personagem do John Goodman, que é aquele senhor barbudo, ele chega pra ela e fala assim, olha, isso, é verdade, com certeza. Também perdeu o nome, né? Isso, muito bem lembrado. Ele simplesmente chega pra ela e fala assim que ela não pode sair, que houve uma espécie de ataque que conduziu ali o mundo inteiro às ruínas, né? E ela fica presa. Junto com ela tem um rapaz também, e aí ela começa a desconfiar de alguns eventos que vão acontecendo, até mesmo das ações do personagem do John Goodman, e ela fica, puxa vida, e agora o que eu faço? Assim, a história é como se fosse uma espécie de spin-off do Cloverfield Monstro. Aí você pode perguntar pra mim, né, puxa vida, mas e aí, e o monstro?
há referências no filme referente ao primeiro, mas ele praticamente conta uma outra história muito parecido com uma série antiga de TV chamada The Twilight Zone, Além da Imaginação, que contava histórias baseadas em ficção científica, suspense, histórias que tinham uma leve conexão, mas eram histórias completamente distintas. Então é um outro lado. Aí você me pergunta, tá, mas e o monstro? Então tem que assistir pra ver se realmente aparece ou não. Tá bom, né? Então tá aí uma dica muito legal, já que um monte de perguntas. Se eles estão presos nesse bunker, como é que a comida entra lá? Então, na realidade ele já tem tudo preparado lá, né? Então Tá ele já tudo adaptado, tudo preparado, a menina tá presa lá, só que aquilo ela começa a desconfiar, né? Ela fala assim, puxa vida, mas por que eu tô aqui? Será que é isso mesmo? Começa a descobrir, né, verificar ali alguns indícios e ela vai tentar sair, e óbvio, com certeza ela vai sair, vai encontrar alguma coisa. Agora o que vai encontrar aí precisa assistir. Então tá bom. Tá bom, tá aí a dica. Vamos falar de um filme que não vai estrear. Ele já está nos cinemas. E é um filme que é a parte 2. Exato, né? Parte 2. E promete risadas. Casamento Grego 2. Vamos ver o trailer? Bom, professor, promete boas risadas. Bastante. É um pouquinho diferente do primeiro, porque assim, a questão envolvendo o tom de comédia, óbvio que é muito bom mesmo. Só que o primeiro, que é de 2002, ele foi indicado, ele recebeu inclusive uma indicação ao Oscar de melhor roteiro original. É assim, é um filme bastante aclamado, um dos filmes de maior audiência nos Estados Unidos, o Casamento Grego, o primeiro, né? Esse segundo ele vem mais como uma necessidade de mercado, porque é aquela questão, os personagens são extremamente carismáticos, são os mesmos personagens, o mesmo elenco praticamente, e óbvio que resgata um pouco disso, né? 13, quase 14 anos depois, eles fizeram uma sequência e agora envolve uma questão um pouquinho diferente, porque retrata ali o casal já, de certa forma, consolidado, com uma filha adolescente, aqueles problemas da adolescência. Eles gregos. Sim, totalmente gregos dentro daquele padrão ali. Eles descobrem que dentro da família, ali na família, eles têm um casal que não assim, está casado, só que não dentro dos moldes que eles cobram, né? Então isso gera uma polêmica tremenda entre a família, eles vão tentar buscar dar um jeito nisso daí, mais a questão do problema da filha adolescente. Então assim, o problema não vai faltar para poder dar risada nesse filme, com certeza. Olha que legal. Bom, acho que a grande maioria assistiu o Casamento Grego 1, né? Sim. E agora o 2 que já está aí no cinema promete boas risadas. Bom, o professor Efraim Pedrosa aqui conosco, sempre trazendo dicas muito boas. Se eu não perguntei, se eu esqueci de fazer alguma pergunta ou falar de algum filme que você gostaria, você pode enviar pro Facebook do programa e também pro Face do professor, que inclusive tem pessoas que nos assistem. Sim, é o Paulo Noronha, ele mandou uma mensagem, falou que estava assistindo o programa, ele assiste, melhor dizendo. Aí ele gostou demais das críticas e, enfim, a gente vai mandar um abraço para ele aí. Paulo Noronha. Olha, obrigado pela audiência, continue conosco e tem muito mais aí. Então, ó, deixa eu passar o Facebook do professor, é Facebook Efraim Pedrosa, tá bom? E tem um blog, né? Isso, que é efraimpedrosa.blogspot.com.br. Só uma observação, da última vez que eu vim aqui fiz a crítica sobre o filme Conspiração e Poder. Eu falei da Kate Blanchett, que ela era produtora de um programa jornalístico da emissora BBC, e não é BBC, é CBS. Só isso. Pra deixar o público bem informado. É tudo nos Estados Unidos? Tudo nos Estados Unidos também. Então tá tudo certo. Professor, obrigada, viu? Mais uma vez e um bom fim de semana. Pra você também, até a próxima. E pra você, Dicas Culturais continua, tem muito mais pra você. Confira aqui no De Bem com a Vida.